Aquele que tem entendimento, que decifre o número da besta, pois é um número de homem, e o seu número é 666. A quem o 666 está se referindo? Estaria essa pessoa viva nos dias de hoje? Olá, meu nome é Jonatas e este é o Teologia Crítica, um canal para entender a Bíblia. Se gosta de aprender sobre a Bíblia de forma séria e crítica, já curte o vídeo e se inscreva no canal. Agora, vamos para o vídeo de hoje? Vamos nessa! Para entender do que João está falando, é preciso ter em mente que ele escreveu no século I da Era Comum, século I depois de Cristo. Os cristãos nesse tempo se veem como um grupo bastante desprivilegiado e perseguido pelo Império Romano. João, inclusive, se identifica em Apocalipse 1, verso 8, como aquele que está preso por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho. Em Patmos, que era uma ilha-prisão romana, Roma era vista como sinônimo de perseguição pelos primeiros cristãos. Logo, tendo isso em mente, leiamos novamente Apocalipse 5 e tem entendimento que decifre o número da besta, pois é um número de homem e o seu número é 666. Devemos saber que era prática comum na antiguidade utilizar-se de números como forma codificada para se referir ao nome de uma pessoa. Chamamos isso de gematria, já que muitas vezes não se tinha os números propriamente dito, tinham as letras, e essas letras equivaleriam a números. E isso era chamado de gematria. Quer ver um exemplo disso? Olha só. Vamos ler um antigo grafite que tinha na cidade romana de Pompeia, datado aí de 79 depois de Cristo. Lá está, nesse grafite de Pompeia, escrito o seguinte: eu amo aquela cujo número é 545. Vemos aqui que alguém se refere a uma pessoa, no caso, uma mulher, por um número. Isso era prática comum entre gregos, romanos e judeus. E este era o caso de Apocalipse 13, verso 18. O autor se refere a um homem cujo número é 666. Este número, possivelmente, se refere a um nome que em hebraico deveria dar 666. Mas você deve estar perguntando, por que em hebraico? Por que, Jonas? Em hebraico. É o seguinte, nos primórdios do cristianismo, este era uma seita judaica, a seita dos nazarenos. Atos 24, versículos 1 a 5. Leia aí na sua casa para você conferir. E seita aqui não é no sentido pejorativo, tá? É no sentido de um grupo judaico, assim como tinha os fariseus, os saduceus, os zelotas. Então também tinha a seita dos nazarenos, que era formada, logicamente, pelos seguidores do Nazareno, ou seja, de Jesus de Nazaré. Foi o primeiro nome que os cristãos receberam antes de serem chamados de cristãos. Muitos seguidores de Jesus eram judeus, portanto, o próprio Jesus era judeu e seus seguidores eram judeus. Depois vieram também muitos prosélitos, isto é, gentios, pessoas que não nasceram de judeus, eram gregos, cretenses, mas que se converteram ao judaísmo. Havia também os chamados tementes a Deus, como Cornélio e Lídia, que eram pessoas que tinham ali um pé no judaísmo. Leia aí Atos 10, versos 1 a 48 e Atos 13, versículos 1 a 43. No início do cristianismo, portanto, havia um contato muito grande com a cultura judaica. Assim, devemos considerar fortemente aqui, em Apocalipse, que o autor, João, o visionário, segundo a tradição, seria o mesmo autor do Evangelho, mas para autores de ordem acadêmica, como o doutor Paulo Nogueira, esse João seria um outro João, tá? Mas, muito provavelmente, um judeu. Sim, para ver isso, basta observar que as visões de João estão sempre seguindo uma lógica judaica, operando a partir de conceitos de pureza e impureza, típicos do judaísmo. Vejamos. E ele, o anjo, clamou com voz forte, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônios e guarida de toda ave imunda e detestável. Apocalipse 18, verso 2. Vemos aqui que, assim como para a visão de Patmos existem espíritos imundos, isto é, demônios, também existem aves imundas. Confere aí com Levítico 11, verso 13. Apocalipse é um livro judaico, mas judaico-cristão, onde Jesus é o verdadeiro Messias, o Cristo, aquele que, segundo Apocalipse 12, verso 5, irá reger as nações com vara de ferro. Dessa feita, o número 666 é código de gematria em língua judaica ou hebraica, que visa aqui esconder a identidade da besta de quem não fosse familiarizado com a cultura judaica e revelar apenas a quem fosse familiarizado com essa cultura, isto é, as 7 igrejas da Ásia Menor. Partindo disso, então, precisamos saber quem na época era considerado uma figura pavorosa para a igreja e assim fazer o cálculo. Uma figura que se tornou muito conhecida no início da igreja como grande perseguidor foi Nero. Ele chegou a mandar queimar vivos os cristãos. Um documento cristão antigo chamado Ascensão de Isaías, que é um livro apocalíptico, mas não canônico, mostra que tipo de memória ou lembrança os primitivos cristãos tinham desse imperador. Nesse documento, Nero era visto como a encarnação de Belial, ou seja, do próprio Satanás. Leiamos Ascensão de Isaías, capítulo 4. Belial descerá do firmamento, sob a forma de um homem, de um rei ímpio, assassino de sua própria mãe. Ascensão de Isaías, capítulo 4, verso 2. Lembrando, dentre as várias histórias cruéis sobre Nero, uma é de que ele matou a própria mãe. Se transliterarmos o nome Nero e o título César, Néron César, do grego para o hebraico, temos o Nun, que equivale a 50, mais o Resh, que equivale a 200, mais o Vav, que equivale a 6, mais o Nun, que como já dissemos equivale a 50, mais o Kaf, que é 100, mais o Samer, que é 600, mais o Resh, que equivale a 200. Somando tudo, dá 666. Um manuscrito bem antigo, o mais antigo manuscrito do Apocalipse, que foi encontrado no Egito e é datado do século III, nós temos uma variação aí. E no lugar do número 666, o manuscrito traz o número 616 como o número da besta. Se pegarmos o nome e título de Nero no latim, temos Nero César, sem o N. E se transliterarmos esse nome para o hebraico, temos uma letra a menos também, temos a letra Nun, Tira esse Nun, e aí com menos essa letra, o resultado do cálculo ficaria 616. Você pode fazer aí o cálculo, voltar o vídeo e ver a correspondência de números e letras e refazer o cálculo para você ver como dá 616. 666 ou 616, essas variações são referência a Nero, mas o livro do Apocalipse teria sido finalizado em 90 d.C. e Nero já estava morto. Como responder a isso? Bom, Nero durante muito tempo foi considerado uma figura temida por muitos, inclusive cristãos. Depois da morte dele, depois da morte de Nero, surgiu uma lenda de que ele voltaria. Após o suicídio de Nero, nas províncias orientais, foi estabelecida a crença de que, na realidade, Nero não estava morto e que em qualquer momento poderia voltar. Esta crença estendeu-se até tornar-se uma autêntica lenda popular. Isso está escrito Vida de Nero, escrito por Tácito, Histórias 2, e também por Dion Cássio, em História Romana, capítulo 66, verso 19. Vai estar tudo aí na descrição, tá? Você pode conferir tranquilamente.
Províncias orientais se refere, entre outros lugares, à região da Ásia Menor, a região das 7 igrejas, que corresponde hoje à atual Turquia. Essa lenda, né, do retorno de Nero também ecoa no texto judaico-cristão conhecido como Oráculos Sibilinos, escrito por volta do século I depois de Cristo. Aquele, diz o texto dos Oráculos Sibilinos, aquele que tem 50 como inicial será o comandante. Então ele retornará, declarando-se igual a Deus, aquele que tem 50 como inicial. Ora, Nero, em hebraico, tem a inicial Nun, que equivale a 50. A figura de Nero estava viva no imaginário oriental, judaico e cristão. De fato, Eusébio de Cesareia chega a falar, né, que Domiciano era um sucessor de Nero. Só que Eusébio de Cesareia, um dos pais da igreja, escreve sobre Nero. Domiciano deu prova de uma grande crueldade para com muitos, dando morte sem julgamento razoável a não pequeno número de patrícios e de homens ilustres. Terminou por constituir a si mesmo sucessor de Nero na animosidade e na guerra contra Deus. Isso está escrito em História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, parágrafo 1, capítulo 17, livro 3. Domiciano aqui é visto como sucessor de Nero, ou como um novo Nero. Domiciano foi imperador entre 80 e 90 depois de Cristo, época em que o livro do Apocalipse foi escrito. É provável que João, nesse contexto todo, com todas essas referências, fosse mais um aí que visse sob a figura de Domiciano a volta de Nero César. Gostou do vídeo? Curtiu? Comente, diga o que você achou. Quer acrescentar alguma informação? Diga pra gente, compartilhe com os amigos e se inscreva se for novo no canal. Valeu aí, pessoal, e principalmente grato àqueles que já estão fazendo parte desta história, tá? Que já estão curtindo, que já estão participando. Valeu! Nosso intuito é fazer sempre o melhor.